Tá vendo só? Estou aqui organizando um pouco a minha oficina. Organização é tudo. Você viu na nossa última teleaula como é importante a organização do trabalho numa empresa. E hoje vai ver como o trabalho pode ficar bem mais simples. Você vai ver como melhorar um método de trabalho a partir da observação, divisão e crítica de um método já existente e da elaboração, aplicação e padronização de um novo método. E tudo isso graças ao mesmo princípio, a simplificação do trabalho. O João, o José e o Aderbal que o digam. A indústria mecânica deles está mudando muito e para melhor, graças à simplificação. Simplificar o negócio. E eu vou provar isso usando esse caso aqui como exemplo. Tá certo, Aderbal, eu concordo. Mas primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo nesse diabo desse posto de trabalho. Por que a furação das flanges está demorando tanto? Então, o que é que o Sabidão propõe para a gente entender melhor esse problema? Eu proponho o seguinte. Vamos observar como o operador está fabricando. Como ele está trabalhando aqui. Certo. Quem é o operador? É o Braulio. E ele tem experiência suficiente para trabalhar nessa máquina? Sim, ele é bem treinado e tem as características certas. E a furadeira está regulada direitinho? Está regulada. E a manutenção, está em dia? Perfeitamente em dia. Então por que diabo essa máquina está demorando tanto tempo para furar as flanges? Muitas vezes, Tito, e a gente não sabe por quê, a operação de uma máquina não sai como a gente quer. Quando isso acontece, só tem um jeito. Dar umas pancadas, dar uns trancos para ver se a máquina pega mais rápido. É isso, Tito. Apelar para a ignorância não resolve nada. Quando isso acontece, é apelar para o método de trabalho. Você sabe o que quer dizer a palavra método? É o jeito que a gente faz as coisas. É mais ou menos isso. Mas melhor mesmo é a gente dar uma olhada no dicionário. Método. Caminho pelo qual se chega a um resultado. Programa que regula uma série de operações para facilitar um trabalho. Modo de agir. Entendeu? É como se faz determinado trabalho. Método de trabalho é como se trabalha. Quer dizer, para simplificar um trabalho é preciso analisar a forma como ele é feito. E depois a gente tem que simplificá-lo. Para isso, é preciso criticar o método atual. Eu estou começando a entender. Enfim, para analisar é preciso dividir o método de trabalho e então verificar onde está a encrenca. Tá, mas como é que a gente faz essa divisão? Presta bastante atenção. Agora você vai aprender como é que se faz a divisão de um método de trabalho. Bem, pessoal, vamos dividir esse método para analisar direitinho, tá? A nossa operação é furar flanges com 4 furos. Certo. Os 4 furos que a gente faz aqui, eles são passantes do mesmo diâmetro e estão localizados simetricamente em relação ao centro da peça. Ok. E a nossa máquina? A nossa furadeira está ok. Eu fiz a manutenção dela semana passada. Bom, e o que mais? Tem morsa de furadeira, uma broca de 5 milímetros de diâmetro e um paquímetro. Muito bem. Vamos analisar o método, hein? Eu anoto, vamos lá. Vamos lá. No nosso método atual, o operador pega a peça com as marcações dos furos já executadas. Daí, ele apoia a flange na morsa com o cubo voltado para cima e entre os mordentes dela. Então, ele aciona a furadeira, daí abaixa a broca e ao mesmo tempo posiciona o furo com a ponta da broca. Quando ele acerta a marca, já faz o primeiro furo. Depois, ele gira a peça sobre a morsa e repete o procedimento, e faz os outros furos. Terminado o quarto furo, ele desliga a máquina, retira a peça da morsa e pega um paquímetro. Com ele, o operador confere as distâncias entre os furos. Primeiro, confere 2 a 2, no sentido do diâmetro. Depois, confere 2 a 2 no sentido da circunferência que passa pelo meio dos furos. Se estiver com as medidas certas, ele coloca a peça na caixa 1. Se estiver com as medidas erradas, vai para a caixa 2. Em resumo, esse é o nosso método atual, companheiros. Certo? Tá certo. Mas está na hora de criticar esse método, ver o que ele tem de errado. Então vamos pensar num jeito de simplificar o trabalho, tá? Prepare-se. Você vai ver como o João, o José e o Aderbal fizeram a simplificação daquele trabalho.
Eles fizeram uma observação do trabalho direitinho para entender bem a operação que queriam simplificar. Pegaram prancheta, lápis e papel para analisar o método e fizeram uma verdadeira decomposição do trabalho, dividindo as fases, subfases e movimentos do operador. Fizeram um registro de tudo o que viram no papel. Fizeram uma relação do que era usado em cada fase. Avaliaram o que era positivo e o que era negativo no trabalho. Conversaram com o operador e levaram em conta a segurança do trabalho, assim como a proteção do meio ambiente. Depois eles pegaram um cronômetro e fizeram uma marcação dos tempos médios para ver o quanto demorava cada operação. E então fizeram a crítica do método, que sempre começa com as clássicas perguntas. Eu gostaria agora de fazer as seguintes perguntas. O que deve ser feito? Onde deve ser feito? Com que? E mais, hein? Quando? Como? Com quem? E ainda por quê? Para começar, eu gostaria de fazer uma proposta concreta. Então manda, ué. Olha, veja bem. Dá para eliminar a operação de marcar os furos, não dá? Eu acho que dá. Dá também para eliminar a etapa da medição dos furos e com isso liberar o uso da morsa e do paquímetro. Depois que a gente fez a crítica do método, dá para fazer uma série de coisas que vão fazer parte do novo método. Querem ver? Vamos ver. Podemos colocar uma calha para alimentar o posto de trabalho. Assim, o operador fica livre do transporte das peças. E podemos também colocar um gabarito de furação no trabalho, daqueles que prendem a peça. Assim, os furos vão ser feitos na posição exata, sem maiores problemas para o operador. Olha só como é que fica. O operador pega uma peça na ponta da calha a seu lado e prende essa peça no gabarito que está solto na mesa da furadeira. Aí, ele aciona a furadeira, posiciona a broca sobre o furo guia e então faz o primeiro furo. Depois, ele levanta a broca, então gira o dispositivo e daí posiciona a broca no furo seguinte. Assim, ele faz o segundo furo. O mesmo acontece no terceiro e quarto furo. Daí ele desliga a máquina, solta a peça do gabarito e a coloca na caixa. Repare que a caixa deve estar na altura da bancada e não no chão. Com uma escova, o operador retira as limalhas do gabarito e depois inspeciona o gabarito. Preste atenção no detalhe. Nesse novo método, foi colocada uma cadeira com assento e encosto reguláveis, para maior conforto do operador. Pessoal, repararam no que a gente acaba de fazer? A gente acaba de elaborar um novo método. Pô, é mesmo? Pois é, agora só falta aplicar esse novo método na prática, fazer as experiências e depois esperar para criticar esse novo método. Certo, Aderbal? Certíssimo. Olha, vamos cronometrar tudo de novo, comparar os tempos e ver os resultados. Mas lembre-se de uma coisa, sempre tem um método melhor para se fazer um trabalho. E a gente não deve pensar só na redução de tempo, não. Qualidade, segurança e métodos que preservem a saúde do trabalhador e o meio ambiente são muito importantes. É isso mesmo. Vamos aplicar um novo método. Vamos a um novo método. Vamos. Titão, aplicando o novo método, eliminando o desperdício de tempo material e esforço físico, o que é que se ganha? Qualidade, produtividade e dinheiro. Esse menino vai longe. E depois de ter seguido os passos do novo método, o que é que falta? Aí você me pegou. Falta padronizar o novo método. Mas como assim padronizar? Tito, pensa um pouco. Vamos pensar um pouco. Para que uma determinada operação seja feita sempre da mesma forma, é preciso que o método de trabalho seja padronizado. Assim, essa nova maneira, esse novo método, vai ser seguido por todo operador que for fazer aquele mesmo trabalho. Agora sim, nós vamos eliminar essa perda de tempo, hein? É mesmo, é capaz da gente ganhar uns minutos só simplificando o trabalho. Mas não é só simplificando não, Zé. É fazendo todos aqueles passos que a gente já fez. Deixa eu ver se eu lembro. É observação, divisão do método... Peraí. Não seria melhor fazer a revisão da teleaula logo de uma vez? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu muita coisa sobre a simplificação do trabalho. Você viu que a melhor maneira de simplificar e melhorar um trabalho é pela observação e análise do método empregado. E viu também como a crítica do método antigo, assim como a elaboração de um novo método, são feitas passo a passo para que, elaborado um novo método,
possamos aplicar e, se der bons resultados, padronizar para que outros trabalhadores façam igualzinho. Pois é, quando a gente descobre os caminhos da simplificação do método de trabalho, a produção aumenta e o desperdício diminui. E se você quiser saber mais sobre organização do trabalho, já sabe. Na nossa próxima teleaula tem mais. Até lá. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.